Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Gi Espanholo, trazendo para você todas as novidades do mundo do food service, aqui no seu Expo Taon, o podcast da Riber Foods. E hoje a nossa convidada é muito especial. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler um pedacinho da biografia dela. Ela é presidente do IFB, o Instituto Food Service Brasil. É a primeira mulher a liderar essa entidade. Olha que honra! Também é engenheira de alimentos, com mais de 20 anos de experiência, né, em grandes empresas, como, por exemplo, Unilever e Nestlé. Ela atualmente está à frente da área de vendas da Puratos. É uma liderança inspiradora no mercado de food service. Nossa convidada especial de hoje, Daniele Garri. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Gi. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você hoje. Nossa, nós é que agradecemos sua presença, você ter escolhido um tempinho aí para estar aqui conosco, viu? E eu queria já começar te perguntando sobre o desafio, né, de liderar grandes empresas como Unilever, Nestlé. Como é isso para você, principalmente sendo mulher? Porque a gente sabe que mulher, claro que já teve muitas conquistas, né? A cada dia uma conquista nova aí, mas ainda é difícil em determinados meios, né? Principalmente no corporativo. Eu acho que essa é uma pergunta que muitos me fazem, né? E aí eu acho que o que eu aprendi muito, o que funciona, é ter uma boa rede de apoio, né? Então eu sempre me organizei muito e eu falo que a minha rede de apoio funciona na minha casa, né? Então tem muitas pessoas que me ajudam, meu marido me apoia, minha mãe, meu sogro, então assim, a gente se organiza, monta um planejamento e eu consigo montar uma agenda que eu consiga ter uma presença de qualidade no meu trabalho muito grande, né? Então isso foi muito importante. Não foi fácil no começo, mas depois que a gente monta essa rede de apoio, funciona. E eu acho que a gente tem que se ajudar também, né? Então eu acho que as mulheres, elas precisam se ajudar no setor. Sim. Né? Então acho que depois que as mulheres se unem, eu acho que também fica mais fácil. Quando a gente torce uma pela outra, quando a gente se ajuda, deixa de competir entre nós. E aí eu acho que também isso foi uma jornada que a gente vem vivendo aí, que eu compartilho com todas as meninas aí do food service. Que legal. E nas empresas, né? Porque a gente sabe que, historicamente, os homens ocupam cargos de alto escalão e as mulheres sempre abaixo, né? Você chegou na liderança. Teve, assim, um preconceito? Foi difícil ou foi natural? Assim, Gi, eu vou te falar que hoje eu estou numa posição realmente que foi consequência de muito trabalho, né? Então, a gente... muita resiliência, muito trabalho. Eu acho que os homens têm muita oportunidade porque eles também são a maioria, né? Hoje no mundo corporativo. Sim. Mas eu acho que eu sempre tive muito apoio nas empresas que eu trabalhei. Então, assim, eu não posso... reclamar, e eu sempre tive muitos homens que me apoiaram, sempre tive chefes aí muito aliados com toda a minha carreira, né? Então, assim, sempre me inspiraram, me apoiaram, me incentivaram. Então, eu acho que a gente também precisa ver onde a gente está e com quem a gente está, né? Então, acho que também é muito importante fazer essa reflexão para ver onde vale a pena estar, né? Então, por todos os lugares que eu passei, eu tive muita sorte, sou muito grata também. Que bacana. Dani, quais aprendizados você traz, né, principalmente no mercado de alimentos e bebidas, considerando tudo que você já viveu profissionalmente? Eu acho que grandes aprendizados, eu acho que a gente nunca sabe tudo todos os dias. Eu aprendo muita coisa todos os dias. Eu tenho certeza que hoje aqui, visitando a Expo Riber, eu vou aprender alguma coisa também, né? Eu acho que isso é super importante, a gente está aberta a novos aprendizados, né? Então, eu tenho uma liderança muito próxima com o meu time, e eu acho que alguns desafios a gente sempre está pensando no cliente final, né? O que realmente o consumidor precisa, qual é a necessidade dos clientes, porque principalmente eu que sempre trabalhei no elo da indústria, às vezes a gente fica muito dentro de um elo onde a gente tem estratégias globais, onde a gente pensa o que a gente precisa fazer como indústria, mas não necessariamente a gente coloca o cliente no centro. Então, acho que dentro de todos os desafios, se a gente se colocar realmente, ver as dores do cliente, é onde a gente tem mais vantagem, onde a gente vai ter mais sucesso. Quando eu vejo que eu estou mais para o lado da indústria, eu falo, eu preciso realmente entender quais são as necessidades dos clientes que estão aí no mundo do food service, para a gente conseguir ter toda essa relevância. Esse olhar que o cliente... É muito importante, né? E não é tão automático.
né? Assim, a gente realmente precisa sempre estar exercitando isso para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais natural. E é muito característico de nós mulheres, né? Ter a sensibilidade para sentir o que o outro precisa. Exato. Nesse mercado que é tão dinâmico, né, do food service, como você analisa essa questão de gestão de equipes, de inovações, como equilibrar tudo isso? Eu acho que hoje em dia a parte de gestão de pessoas acho que é uma das partes mais delicadas, né? Não só do food service, mas acho que do mercado como um todo. Eu acho que as pessoas hoje, eu vejo as pessoas emocionalmente mais sensíveis do que antes, né? Eu acho que o brasileiro vem passando por algumas dificuldades também. A gente vê aí, infelizmente, né, alguns indicadores, né, macroeconômicos onde a gente vê brasileiros mais endividados. Né? Então, acho que tem um ponto sensível mesmo, que acho que a gente tem que estar com uma liderança mais acolhedora também. Né? E acho que isso é muito importante porque a gente tem também uma parte de dispersão do mundo digital. Então, muitas vezes, a gente tem que ter a certeza de que as equipes estão concentradas com a gente, estão na mesma página, né? Porque a dispersão, ela existe. Então, às vezes, você faz uma reunião e as pessoas não estão ali. Né? Então, eu acho que essa preocupação hoje de uma liderança é muito importante. Né? Então, às vezes, a gente precisa realmente ter esse lado acolhedor, ter assim, essa parte de ter a certeza de que as pessoas estão com você, né, naquele momento, de que entenderam o que a gente está conversando, daquele planejamento, se entenderam o que faz sentido, né, o que a gente está alinhando, porque isso realmente, as pessoas hoje tudo tem um propósito. Né? Então, assim, a gente não precisa simplesmente ter um plano e seguir. Né? Se todo mundo tem que ter realmente esse envolvimento para que a gente tenha certeza do sucesso. Né? Eu acho que hoje está tudo um pouco mais sensível e acho que essa preocupação ela precisa ser muito genuína, né, hoje em dia. E há algum momento da sua carreira que você tenha vivenciado que marcou a sua forma de liderar? Gi, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que sim, acho que eu tenho um excelente exemplo. Né? Eu sempre trabalhei na indústria, eu passei por vendas, por marketing, por trade marketing, e sempre que eu trabalhei com vendas, eu trabalhei muito com key accounts, com grandes indústrias. E eu comecei agora no final do ano trabalhando com a parte da distribuição, os grandes distribuidores aí do Brasil. E o que marcou para mim foi que eu deixei de trabalhar com perfil de clientes onde eu tinha profissionais, que eles eram, né, contratados pelas indústrias, e agora eu trabalho com famílias. Né? Então, isso para mim foi uma mudança incrível, porque eu me envolvi com pessoas maravilhosas. Então, muitas vezes, assim, é um envolvimento onde eu estou muito envolvida com famílias que são pessoas incríveis. Assim, é um acesso e uma admiração por pessoas no mercado que eu não tinha antes. Então, hoje eu falo para eles, hoje o meu compromisso é fazer isso dar certo até por vocês. Né? Então, é diferente. Eu não tinha acesso muito a esse elo do food service. Eu estou simplesmente encantada. Que maravilha, isso é bom, né? É muito gostoso. Gratificante. É muito gratificante. Ô, Dani, que conselho você dá para profissionais que almejam, né, atuar aí nessa área de liderança, principalmente no setor de alimentos? Falando de alimentos, quando a gente fala de liderança, acho que a gente tem que ter primeiro, né, acho que buscar muitas referências, muita resiliência, né, e eu acho que muita humildade também. Né? Então, e muitas vezes eu acho que a gente tem que sim se inspirar muito de quem está ao nosso lado, né? Assim, de buscar e ver o que as pessoas estão fazendo aí de melhor no mercado, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir mais, né? Hoje em dia, eu acho que isso é muito importante. E a gente vê isso no IFB, onde quando a gente se junta, a gente vê que o setor ele vem se desenvolvendo com uma união dos elos das cadeias. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais sucesso quando a gente tem todo mundo muito mais unido aí no sistema. Agora, Dani, presidir o IFB é um marco histórico, né? Como a primeira mulher, né, a presidir. Como foi isso para você? Foi uma surpresa e eu fiquei assim extremamente com uma grande responsabilidade, né? Porque na verdade a gente tem ali hoje são mais de 115 associados, né? Que representam aí uma grande parte do mercado. E quando eu recebi esse convite, eu fui elegível, né? De todo o estatuto.
e eu acho que isso só deve inspirar as outras mulheres do setor, né? Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio e a gente precisa das mulheres em todas as etapas do mercado, né? Desde da cozinha, desde a gestão, desde o salão, nas grandes indústrias. Eu acho que a gente traz um outro lado também de inspiração, de detalhes, que a gente precisa disso, né? Então eu acho que o equilíbrio no food service ele é muito importante. Então, eu queria também trazer isso nessa gestão, deixar um legado para inspirar e encorajar muitas mulheres a se posicionarem, a ter um protagonismo onde elas atuam muito importante, porque a gente precisa das meninas, né? Então, assim, que elas busquem os seus espaços, porque eles existem e é muito necessário para o mercado. Estão aí para serem preenchidos, exatamente, né? Aí a gente precisa disso. Acho que a gente está vendo onde a gente tem um equilíbrio, a gente tem mais sucesso. Acho que as gestões, as lideranças, onde a gente tem os conselhos com homens e mulheres, a gente vê que as opiniões são diferentes, né? E elas são muito satisfatórias. Então, acho que é muito importante a gente prezar por esse equilíbrio. Considerando o mercado global, né, de food service, principalmente o brasileiro, na verdade, quais os desafios que você vê no cenário econômico atual? Olha, quando a gente pensa, né, o que a gente tem fora, a gente vê muito essa parte de sustentabilidade, da parte de tecnologia. É tudo muito aplicável aqui no Brasil, mas a gente também precisa adaptar para a nossa realidade, né? E quando a gente pensa nisso, sustentabilidade é muito importante, mas também tem um peso econômico muito grande para a gente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de desperdício, a gente também tem que ver o que isso representa na nossa cadeia, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma atenção muito grande. Quando a gente fala de tecnologia, de repente, globalmente, a gente está falando de robôs, de grandes automações. De repente, para o Brasil, a gente só precisa ter velocidade e adaptar para coisas simples, aplicativos e coisas que vão trazer, né, maior eficiência nos custos. Então, acho que a gente precisa só parar e realmente ver o que a gente consegue adaptar e a gente ganhar eficiência. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter mais velocidade para adaptar as práticas globais para ganhar mais espaço aqui no Brasil. Você acha que estamos no caminho? Eu acho que sim. Eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que as grandes redes estão mais estruturadas, né? Então eu acho que alguns independentes ainda precisam evoluir, mas as grandes redes já vêm evoluindo bastante, o que é muito bom para o consumidor também. A gente ganha muito como consumidor. Muito bom. Agora, pensando em delícias como panificação, chocolate, confeitaria, quais os desafios que você acredita ou transformações, né, que você acredita que estejam acontecendo e que aconteçam aí nos próximos anos? Bom, essa é minha área, esse é meu quintalzinho aqui que eu tenho no coração. Bom, falando um pouquinho de panificação, né, esse também é o DNA da Curatos, né, então a gente vive muito a panificação, né, eu acho que o que a gente vê que vem evoluindo, eu fico super feliz com isso. Eu acho que no Brasil está entrando uma onda super saudável e ela vem sendo muito consistente de fermentação natural, o que é muito bom para o consumidor, porque a gente fala muito de saudabilidade, de pães mais leves, com uma digestão mais rápida e melhor, né? Então, assim, com um sabor muito mais elaborado. Então, acho que isso ele demorou para entrar, mas agora a gente já vê isso permeando aí em muitos cardápios das padarias, pizzarias, o que é muito bom para o consumidor. Outro dia eu vi que um senhor de uma padaria falou: Dani, você vai ver uma coisa que você vai ficar super feliz. Eu falei: o que foi, seu João? E aí era um senhorzinho que estava no balcão de uma padaria com uma receita de uma nutricionista, comer pãozinho francês com fermentação natural. Ele falou: olha isso! Legal. Eu falei: meu Deus do céu, isso para mim é um motivo de felicidade. Então, acho que a gente vai caminhar. Isso para a gente vai ser super, super bom, né? Porque na Europa é super comum. Na parte de confeitaria, eu acho que a gente vai cada vez se reinventar os produtos que a gente tem de uma forma eu vejo mais a inovação em forma de aplicação do que novos produtos. Eu acho que a gente tem muito para fazer. Vídeo que a gente passou aí a parte do morango do amor, então assim, acho que a gente tem muito, né, brasileiro é muito criativo, e as confeiteiras são incríveis, então assim, essa turma é maravilhosa, então assim, acho que a gente vai acabar se reinventando e renovando com o que a gente tem, né, então acho que eu não vejo grandes ondas na confeitaria, eu acho que a gente tem bastante oportunidade de fazer com o que a gente tem. E falando de chocolate, eu acho que a gente vem evoluindo muito com essa parte do percentual de cacau. Né? Então, hoje, as grandes crises do cacau,
E muitos falam que o cacau virou um item de luxo. Sim, chocolate hoje virou mesmo. É um item de luxo, mas a gente nunca vai deixar de consumir. Não. Então a gente vai priorizar, mas a gente vai continuar consumindo sobremesas de chocolate com muita qualidade. Então o brasileiro ele já aprendeu a comer chocolate, né? Então acho que isso vai continuar. Ai, que bom, notícia que bom, boa. tá vendo? Eu que sou chocolate, é isso, a gente pode comer menos, mas a gente vai continuar comendo produtos de muita qualidade. De qualidade, que bom. Agora, Dani, já estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas antes eu tenho que te perguntar sobre essa parceria, né, entre a Riber Foods e a Puratos. Como você acredita que essa parceria conecte aí tendências, né, para o futuro, para o mercado do food service? Eu fico super feliz, né? A Riber Foods para a gente é um dos distribuidores que a gente tem aí, uma parceria de muitos anos, né? E eu acho que um dos segredos é uma transparência na relação muito grande, né? Então, assim, a gente tem uma abertura enorme e eu acho que o principal ponto, a gente tem um trabalho técnico muito forte, né? A gente tem, assim, a consciência da importância de um trabalho técnico numa carteira de clientes relevante, onde a gente consegue levar o valor do portfólio de uma empresa de panificação, por exemplo. Então, a gente sabe que a cadeia ela é muito difícil, que a execução da ponta ela é realmente muito difícil para uma equipe grande como a da Riber, assim, uma equipe comercial. Então, a gente precisa ter um trabalho técnico e a Puratos oferece todo esse suporte, né? Vem funcionando, isso só vai melhorar. Então, hoje a gente está presente aqui com o stand, a gente está com o nosso chefe do nosso Centro de Inovação de São Paulo, que é o Johannes, aqui para ele ter acesso aos principais clientes mais estratégicos, para apresentar tendências de panificação. A gente lança aqui a nossa campanha de Panetone 2025 e a gente acredita que essa relação, né, e esse contato com os principais clientes, e a gente tendo esse acesso ao suporte técnico, é principal e crucial para a relação de sucesso entre os distribuidores. Que maravilha. Imagina. Dani, quero te dar parabéns pelo Muito seu trabalho, pelo seu Gi. sucesso. Obrigada. Com certeza você representa muito a mulher batalhadora. Você foi um prazer enorme conversar com você, sempre à disposição, viu? Muito obrigada. Admiração recíproca. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada. E assim nós finalizamos esse bate-papo super gostoso. Poderíamos ficar aqui, ó. Poderíamos, seria um prazer. Horas. Mas terá outras oportunidades, com certeza. E assim, então, eu falo tchau pra você, tá? Mas em breve tem novos episódios por aí do seu Expo Taon da Riber Foods. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.